Este documento apresenta uma análise profissional e objetiva dos 10 casais mais incríveis que realmente existem, destacando o seu caráter incomum e excepcional. Estas uniões ilustram a complexidade e, por vezes, a controvérsia da diversidade das relações conjugais observadas em todo este mundo. Número 10. O trio poliamoroso de Nova York: Bryant, Temina e Kyra. O primeiro casal, composto pelo milionário Bryant e pela sua esposa Temina, chamou a atenção pelo seu estilo de vida e pela integração de uma terceira pessoa na sua estrutura conjugal. Esta integração enquadra-se no poliamor ético e é particularmente notável pela semelhança física marcante entre a esposa, Temina, e a nova parceira, Kyra, uma australiana. Temina selecionou deliberadamente Kyra através das redes sociais, tanto para o seu marido como para si própria, demonstrando uma gestão não convencional da dinâmica relacional. O casal casado convenceu Kyra a migrar para Nova York para formalizar esta relação triangular. Temina e Kyra adotam frequentemente vestimentas idênticas, o que amplifica a sua visibilidade mediática e gera confusão no público, que muitas vezes as confunde com gêmeas. Para além do aspecto heterossexual que envolve Bryant, esta união é também bissexual, uma vez que Temina e Kyra desenvolvem uma atração e uma relação afetiva mútua. Esta configuração questiona os modelos tradicionais de monogamia, ilustrando uma forma de compromisso conjugal que valoriza a inclusão e a fluidez sexual dentro de uma parceria estabelecida. A mediatização da sua história oferece um estudo de caso sobre a evolução dos costumes e a crescente aceitação de relações não convencionais. Número 9. O casamento com uma boneca zombie, Felicity Cadleck e Kelly Rossi. A união entre Felicity Cadleck e Kelly Rossi é notável devido à natureza não humana do cônjuge. Kelly Rossi é uma boneca do tipo zombie. Felicity recebeu este objeto como presente, e a relação tomou um rumo afetivo profundo após o falecimento do seu pai, tornando-se a boneca uma fonte de conforto psicológico e emocional. Após 4 anos de relação, Felicity formalizou o seu compromisso ao casar com a boneca, um ato que foi considerado legal e oficial de acordo com as leis em vigor nos Estados Unidos. Esta situação é reveladora do fenômeno da objetofilia, caracterizado pela atração e pelo estabelecimento de uma relação amorosa com objetos inanimados. De um ponto de vista clínico, uma relação deste tipo, se for apaixonada e exclusiva, levanta questões. É por vezes interpretada como uma estratégia de evitação, permitindo ao indivíduo contornar as complexidades, os riscos emocionais e as vulnerabilidades inerentes às relações interpessoais com seres humanos reais. Poderia também indicar a presença de um trauma não tratado que se projeta num objeto seguro e controlável. A oficialização legal desta união, apesar do parceiro não humano, evidencia os limites tênues das definições contemporâneas de casamento e de compromisso pessoal, oferecendo um estudo de caso sobre a interação entre as escolhas individuais radicais e o quadro jurídico. Número 8. O casamento ritual de Sanayé e Ellen, 9 anos e 62 anos. A história de Sanai e Ellen suscitou uma controvérsia internacional, devido à extrema diferença de idade e à juventude do esposo. Sanai tinha 9 anos quando se casou com Ellen, de 62 anos. A difusão das fotos do casamento levantou imediatamente indignação, pois tais uniões são ilegais e contrárias às normas éticas na maioria das jurisdições. No entanto, o contexto desta cerimônia é crucial. Tratava-se de um casamento arranjado no âmbito de um ritual tradicional específico, o que o distingue de uma união matrimonial convencional. As famílias manifestaram uma atitude menos crítica, percebendo a cerimônia como uma simples observância cultural. A mãe de Sanayé declarou que a criança tinha apreciado a celebração. O maior esclarecimento reside nas consequências da cerimônia. Imediatamente após, Sanayé retomou a sua vida habitual, voltando à escola e vivendo com a sua família, enquanto Helen regressou para viver com seu próprio marido.
Embora o evento tenha sido um parênteses ritual, os dois indivíduos permaneceram em contato próximo e vêem-se regularmente, sendo a sua relação pós-casamento recontextualizada num quadro puramente familiar e platônico, operando sob a etiqueta de tia e sobrinho. Este caso ilustra a complexidade das interpretações culturais dos rituais e os mal-entendidos que surgem quando estas práticas são expostas a um escrutínio mediático global, regido por normas estritas. Número 7. A união em face do xeroderma pigmentoso, Carine e Admilson Souza. A história de Carine e Admilson Souza, um casal brasileiro, é um testemunho de amor incondicional, face a uma grande adversidade médica, o xeroderma pigmentoso, XP. Esta doença genética rara e grave impõe restrições existenciais drásticas, sendo o cotidiano de Carine regido pelo imperativo de evitar qualquer exposição solar. O contato com os raios UV multiplica consideravelmente o risco de desenvolver cancro de pele. Carine teve de se submeter a múltiplas operações cirúrgicas para remover melanomas, uma provação física e psicológica imensa. Admilson foi o seu apoio inabalável durante estas provações, acompanhando-a e dando-lhe a mão em cada intervenção. Carine, sofrendo desta doença desde a sua infância, nunca tinha imaginado poder conhecer o amor verdadeiro, acreditando estar condenada ao isolamento afetivo devido à sua condição. A chegada de Admilson marcou uma viragem. Ele procurou conhecê-la como pessoa para além da sua doença, iniciando uma correspondência que resultou numa profunda relação amorosa. O seu compromisso levou ao casamento e ao nascimento de uma filha. Apesar dos riscos genéticos inerentes ao XP, a sua filha não herdou a doença da mãe. Este caso destaca a força do laço humano face à deficiência física, oferecendo um poderoso exemplo de como a aceitação e o amor podem transcender as barreiras impostas por uma doença crônica e as suas consequências médicas. Número 6. O contraste físico e as críticas mediáticas, Sienna e George Cawood. O casal Cawood, originário de Inglaterra, é um caso emblemático de disparidade física e da pressão mediática e social que daí resulta. Sienna Cawood é uma coach de fitness e influencer, cuja carreira se baseia na manutenção de uma silhueta atlética e de um estilo de vida saudável. Inversamente, o seu marido, George Cawood, é um ator conhecido que sofre de obesidade massiva. Este contraste visual marcante tornou o casal alvo de críticas virulentas, em particular por parte da imprensa britânica, que frequentemente atacou a credibilidade da sua relação. George foi criticado pelo seu estilo de vida, enquanto Sienna foi acusada de ser uma caçadora de ouro, interessada unicamente na fortuna do marido, ignorando a sinceridade do seu laço afetivo. Estes ataques sublinham a tendência social de julgar a compatibilidade dos casais com base em critérios estéticos superficiais e projeções de interesses financeiros. Contudo, Sienna e George conseguiram contrariar estas narrativas. Após o casamento, provaram a autenticidade do seu compromisso ao acolherem um filho, demonstrando assim aos media e ao público que a sua relação se fundava em bases emocionais sólidas, independentemente da sua aparência física ou do seu estatuto financeiro. A sua história é um lembrete de que o amor e a compatibilidade são definidos por critérios pessoais, e não pelas expectativas ou padrões externos impostos pela opinião pública. Número 5. O casamento mais longo do mundo, Khatari e Karamchand. O casal Khatari e Karamchand, originário da Índia, mas residente em Bradford, Inglaterra, é uma referência histórica por ter celebrado um casamento com uma duração excepcional de 90 anos. Esta longevidade matrimonial, um feito estatístico raro, testemunha uma resiliência face aos desafios pessoais e sociais que marcaram quase um século. A sua união atravessou 2 guerras mundiais, grandes mudanças migratórias e transformações sociais profundas. Ambos os esposos eram centenários e casaram-se muito jovens, em conformidade com as tradições indianas da sua época. O segredo do seu sucesso e da sua longevidade, segundo as suas próprias declarações, assentava em valores fundamentais e tradicionais. Um respeito mútuo inabalável,
uma forte coesão familiar e a importância da cozinha caseira. O seu ambiente familiar alargado, composto por numerosos netos e bisnetos, desempenhou um papel essencial na manutenção da sua vitalidade. Contudo, esta união histórica terminou em 2015 com o falecimento de Karan, ocorrido pouco antes do que seria o seu 101º aniversário. O estado atual de Qatari permanece desconhecido, o que deixa uma nota de incerteza quanto ao seguimento desta extraordinária história de perseverança conjugal. Número 4. O casal com hiperatividade sexual monetizada. Tyler e Aaron. Tyler e Aaron, originários do Reino Unido, representam um casal moderno cuja união se construiu em torno de uma paixão comum extrema pela intimidade conjugal, que o texto qualifica de dependência. Conhecendo-se através de uma plataforma de encontros, identificaram rapidamente esta intensidade partilhada, que atinge um nível fora do comum. O casal declarou publicamente ter relações até 100 vezes por semana, ou seja, mais de 5 vezes por dia. O que torna a sua história particularmente contemporânea é a sua decisão de capitalizar esta intensa atividade privada. Transformaram a sua paixão num negócio comercial, criando uma conta na plataforma OnlyFans, onde publicam fotos e vídeos. Este modelo econômico permitiu-lhes adquirir centenas de subscritores pagos, gerando, segundo as suas palavras, um rendimento mensal substancial, estimado em cerca de 7.000 libras esterlinas. O aspecto mais sensível da sua situação é o conhecimento da sua atividade pelos seus pais. Embora o pai de Aaron tenha inicialmente manifestado reservas, o texto indica que, com o tempo, ambas as famílias vieram a apoiar o casal no seu empreendimento, apesar do caráter não convencional e, por vezes, controverso da sua fonte de rendimento. Este caso ilustra a convergência das dinâmicas conjugais extremas, da economia das plataformas digitais e da evolução dos costumes familiares face às novas formas de trabalho e monetização. Número 3. O casal mais tatuado do mundo, Gabriela e Vítor Peralta. Gabriela e Vítor Peralta, um casal argentino, adquiriram reconhecimento mundial não pela longevidade do seu casamento, mas pela extensão e densidade das suas modificações corporais. Esta particularidade valeu-lhes a designação de casal mais tatuado do mundo pelo livro Guinness dos Recordes. Os seus corpos são uma tela viva que testemunha um compromisso mútuo com a arte corporal extrema. As estatísticas das suas modificações são impressionantes. Victor tem o corpo coberto a 90% por tatuagens, enquanto Gabriela atinge 65%. Além das tatuagens, acumulam um total impressionante de 50 piercings e outras 98 formas de modificações corporais, incluindo, nomeadamente, a implantação de 11 dispositivos subcutâneos. O interesse profissional por este casal reside na demonstração de uma identidade conjugal construída em torno de uma estética radical e permanente. Não consideram o seu projeto concluído. Mantém a intenção de adicionar continuamente novas tatuagens, piercings e outras modificações, fazendo dos seus corpos uma obra de arte em constante evolução. Este compromisso contínuo evidencia uma procura de expressão corporal e uma redefinição dos limites da estética humana. O seu estatuto confere-lhes uma visibilidade que levanta frequentemente olhares céticos, mas a sua história é a de uma paixão partilhada que une dois indivíduos num projeto de vida comum e permanente, materializado na sua própria pele. Número 2. A disparidade de altura e a progéria. Yudok Xiao e Granpi. A união de Yudok Xiao, uma modelo africana plus size, e do seu esposo Granpi, musa sandiana, suscita numerosas reações devido à sua diferença de altura extremamente marcada. Yudok Xiao é significativamente mais alta do que Granpi, cuja pequena estatura é a consequência de uma doença genética rara, a progéria. Esta doença manifesta-se não apenas por nanismo, mas também por uma aparência de envelhecimento acelerado. O casal é confrontado com um intenso escrutínio público
e com a necessidade constante de defender a sinceridade da sua relação contra as dúvidas e as críticas. Eudox. Yao afirma publicamente que a altura é um fator absolutamente insignificante no seu casamento, insistindo na profundidade do seu laço emocional. Apesar dos desafios colocados pela sua condição, Grande P leva uma vida pública ativa e ambiciosa. Desenvolveu uma carreira de sucesso como cantor e estrela dos médias sociais. A sua ambição vai além do mundo do entretenimento, pois ele planeia candidatar-se à presidência da Guiné, com Eudox Yao ao seu lado como potencial primeira-dama. Esta aspiração política, se concretizasse, faria de Grande P um chefe de Estado de uma singularidade sem precedentes no palco mundial. A sua história é um poderoso exemplo de resiliência e autoafirmação, ilustrando que a determinação e o amor podem florescer mesmo na presença de condições físicas muito visíveis e de julgamentos externos persistentes. Número 1. Momento dos casos imprevistos. Numa aldeia isolada de Creuse, Ana e Roseline foram fotografadas em segredo enquanto trocavam gestos estranhos atrás de um celeiro. A imagem, partilhada online, tornou-se viral. Esta imagem revelou uma faceta desconhecida do grande público, de relações ocultas, ou o mistério silencioso das campanhas francesas. Estas 10 histórias destacam a extraordinária plasticidade dos laços conjugais em todo o mundo, desafiando as normas tradicionais pela longevidade, condição física ou escolhas de vida. Sublinham a importância da aceitação individual.